A paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre a grande fé de Elias que moveu o céu. Hoje a devocional vai ser o tema: a grande fé de Elias que moveu o céu. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 39. O povo de Israel dividido. Muitos já tinham deixado de servir ao Senhor. Estava seguindo a Baal. E havia confusão, idolatria, silêncio da parte de Deus. Foi nesse cenário que Elias se levantou como profeta, sozinho, diante de centenas de profetas de Baal. O texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 39, mostra o momento mais marcante desse confronto. Elias construiu um altar e preparou sacrifício e orou com fé. Ele não pediu fogo como gritos ou exagero, apenas falou com Deus com confiança. E o fogo veio do céu, e o povo viu cair um rosto no chão e declarou: só o Senhor é Deus. Esse momento mostrou que Deus responde à fé verdadeira. Elias não usou força, só com obediência e oração sincera. Ele não usou força, ele não usou nada. Ele só foi obediente e usou a oração sincera dele. Foi a fé dele que moveu o céu. E sobre esse tipo de fé que vamos falar nessa devocional. A fé que enfrenta, a fé que ora, que confia, sem heresias. Elias confiou, mesmo quando estava sozinho. 1 Reis, capítulo 18, 22, Elias estava diante de um povo indeciso, de 450 profetas de Baal. Mesmo assim, ele disse que era o único profeta do Senhor ali. Isso não impediu de continuar. Às vezes você também vai se sentir só, sem apoio, sem reforço. Mas a fé não depende de número. Quanto você sabe em que tem crido, pode seguir em frente, mesmo que ninguém esteja do seu lado. Jesus é o único, né? Olha só o que fala aqui. A oração de Elias foi simples, mas cheia de fé. Basta uma oração simples, mas tem que ser cheia de fé, como ele fala aqui, né? Ele não fez barulho, nem espetáculo. Enquanto os profetas de Baal gritavam e se cortavam, Elias só orou. A oração dele foi direta para Deus. Ele pediu que Deus mostrasse que era verdadeiro. O Senhor, isso mostra que não é o volume, nem o ritual, é a fé no coração que faz a diferença. Quando você fala com sinceridade, Deus ouve. O altar foi restaurado antes do fogo descer. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Antes de orar, Elias consertou o altar. Isso é muito importante. Muitas vezes você quer resposta, mas o altar está quebrado. O altar representa a vida com Deus. É preciso restaurar isso. A oração, arrependimento, compromisso, Deus responde. Onde há reverência e verdade. O fogo caiu e Deus foi glorificado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38 e 39. Fala: quando o fogo caiu, foi visível. Todo mundo viu e se rendeu.
A fé de Elias não trouxe apenas resposta, trouxe transformação. Deus foi exaltado, e é isso que a verdadeira fé faz, aponta. A fé firme é colocada à prova. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. O povo estava calado diante da pergunta de Elias. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? A dúvida enfraquece quando você não decide a quem servir. Sua fé fica insentável. A palavra de Deus te chama a escolher. Não dá para seguir dois caminhos. Ter fé é se pressionar mesmo quando é difícil. Deus responde a quem ora com sinceridade. 1 Reis, capítulo 18, 37. A oração de Elias mostra que Deus se move quando o coração está limpo. Ele pediu resposta para que o povo soubesse que o Senhor era verdadeiro Deus. Quando você ora com essa intenção de glorificar a Deus e não a si mesmo, o céu responde. Não é sobre pedir para aparecer, é sobre confiar para que Deus seja exaltado. Restaure seu altar antes de pedir resposta. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. O altar estava em ruína. Elias precisou juntar as pedras e reconstruir tudo antes da oração. Isso mostra que antes de... Ô, gente, eu tô gravando aqui. O altar está em ruína. Elias precisou juntar as pedras e construir tudo antes da oração. Isso mostra que antes de qualquer milagre, é preciso cuidar da base espiritual. Se a vida com Deus está em pedaços, começa restaurando isso. E nesse ambiente que Deus age, Ele não se manifesta onde há descaso com as coisas dele. A fé que honra a Deus leva outros a reconhecerem a sua glória. 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. Quando o fogo caiu quando o fogo caiu, ninguém decidiu mais. Todos se curvaram e disseram: só o Senhor é Deus. A fé de Elias mexeu com o povo. Sua vida também pode ser usada assim. Quando você vive pela fé, com firmeza e verdade, as pessoas ao redor percebem que há algo diferente. Isso aponta para Deus. A fé é verdadeira, convence sem precisar forçar. A história de Elias, no Monte Carmelo, nos mostra que a oração eficaz renasce de um coração alinhado com Deus. Elias não era perfeito, mas era um homem que confiava totalmente no Senhor. Ele orou com fé, sem duvidar, e o céu respondeu com fogo. Se você quer ver mudanças reais na sua vida, volte ao altar, repare o que foi quebrado. Tire os ídolos de coração, ore com fé, mesmo que tudo ao redor pareça seco, Deus ainda responde com fogo. A fé de Elias não era sobre gritos, era sobre convicção, e essa mesma fé está disponível para você hoje. Que sua oração seja como a de Elias, direta, sincera e cheia de confiança. Quando você ora com fé, os céus ainda se abrem e o fogo ainda desce. Deus ainda mostra que é o único Senhor de sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.